A partir de agora, a Actos Palestras e Treinamentos e a Rádio Videira apresentam o programa Palavras em Ação. Estamos começando pela Rádio Videira FM 88.5, mais um programa Palavras em Ação, com uma alegria muito grande poder estar te encontrando novamente nesta manhã especial de sábado. Você sabe que manhã de sábado é manhã de conhecimento, de informação. Há 10 anos o programa Palavras em Ação encontra você levando conhecimento, informação, que é o principal objetivo do programa, né? Transformação de modos de pensar, modos de agir através dos bate-papos que nós temos em todas as manhãs de sábado por aqui. Por isso eu abraço você que acompanha o nosso programa através da 88.5 FM no seu radinho e claro, você além fronteiras pela internet, no site, no aplicativo e na nossa live no Facebook. Já estamos ao vivo no Facebook da Rádio Videira também e você pode acompanhar o nosso bate-papo de hoje. Sempre no oferecimento da Ótica Santa Luzia e também junto com a gente a doutora Alessandro Santos e o doutor Luiz Paulo Andrioni, nossos valorosos patrocinadores. Mais uma edição do programa Palavras em Ação e mais um convidado muito especial. Hoje um convidado mais do que especial. Nós temos a grata satisfação de receber em nosso programa Jamil Albuquerque. Muitas pessoas já lhe conhecem, conhecido internacionalmente, autor de livros, presidente do Mastermind e hoje nos dá a grata satisfação na passagem por Videira estar ao vivo aqui nos estúdios. Então, Jamil, quero agradecer imensamente a sua disponibilidade de estar com a gente e cumprimentá-lo. Bom dia. Bom dia, é um prazer, Ednei, estar aqui com você, estar aqui com os ouvintes da Rádio Videira e estar aqui no programa Palavras em Ação. Porque 10 anos de qualquer coisa é bastante, é uma década. Mas 10 anos de um programa de rádio é muita coisa. Sempre constância, porque a comunicação é constância. Aliás, tudo na vida é constância. Ficar em pé no teste do tempo é a maior prova de que algo deu certo. Eu costumo, quando vou conversar com empresários da área do comércio, eu costumo dizer muito isso. Olha, sabe o que é sucesso? Sucesso é você todos os dias às 8 da manhã abrir a porta do teu comércio. Isso é sucesso, porque isso é constância. Então, 10 anos com a tua mensagem, e essa mensagem linda do Palavras em Ação. Porque o que muda o mundo são as ações, efetivamente. Ninguém muda o mundo com reclamação. Não altera em nada a reclamação. Agora a ação transforma. A ação mexe, cria novas realidades, cria novas verdades. Então colocar palavras em ação é colocar pernas nas palavras. Que bom, prazer que bom. Estar aqui. Obrigado, Jamil. Para nós é uma alegria imensa, a gente sabe de toda a sua trajetória, muitas pessoas acompanham o seu trabalho e estar com a gente sabe que tem um compromisso logo mais aqui em Videira, né? A convenção do Lions, mas nos disponibiliza o seu tempo também para bater esse papo, então a gente fica muito honrado com a sua presença. Jamil, é de praxe aqui no programa, pedir que o entrevistado conte um pouquinho da sua caminhada, da sua trajetória, muitas pessoas já conhecem a sua trajetória, outros conhecem alguns trabalhos, livros, enfim, conta um pouquinho dessa caminhada tão bonita. Ednei, você sabe que tem, assim, falar de si mesmo sempre é um pouco delicado, porque quem fala de si mesmo comete vitupério, porque corre o risco de se encharcar de altos elogios. Agora, quando é uma roda de conversa, às vezes você vai relembrando, em especial nesse momento, que eu estou numa região assim, que é muito simbólica para mim. É muito forte na minha história, porque eu sou catarinense. Estou há 30 anos em São Paulo, mas eu sou de Santa Catarina. Então, falar da minha história aqui tem todo um contexto diferente. Eu nasci no oeste de Santa Catarina e fui para o litoral aos 9 anos de idade. E aos 30 anos eu saí de Santa Catarina, lá do litoral, e fui para São Paulo. Há 29 anos, para ser mais exato. E lá eu construí a minha história. E a minha história é uma história igual a de tantos
catarinense do Oeste, que saiu numa época, na década de 70, o Brasil era um país muito pobre. Eu costumo até falar um jargão que já é meu, dizendo assim, dizer que nasceu pobre nos anos 60 é uma redundância, porque todos nós éramos pobres, o Brasil era pobre. Então saímos, como todas as famílias grandes, pobres, morar na periferia das cidades, e aí começa aquela trajetória desde a base, engraxando sapato, vendendo picolé, vendia lenha de casa em casa, você para poder ajudar no sustento dos outros irmãos, no sustento da família. Mas teve algo que fez um diferencial, que foi o gostar de ler, o gostar de estudar, o gostar de pesquisar. Isso foi trazendo um novo conceito. E aí eu dei de cara com a literatura do empreendedorismo de Napoleão Hill. Isso impactou substancialmente a minha vida, que tirou o menino que engraxava sapato e vendia picolé na praia para subsistir, a ser ouvidor da ONU, a ser professor da Universidade da Califórnia, a andar por 3 continentes, por 38 países. Tudo isso foi graças a esse condão do conhecimento, da literatura. E é claro que aí você vai registrando isso. E ao registrar isso, a gente colocou em livros, porque a melhor maneira de se aprofundar um pensamento é escrever um livro. Porque você tem que pesquisar, senão você transforma aquilo ali num panfleto, tudo com coisas rasas, fica mais a profundidade de um pires. Você tem que se dedicar para pesquisar aquele assunto, ver o que é falado, o que foi falado, quem questionou. E eu acabei escrevendo 11 livros. Alguns deles tiveram um eco, assim, tanto no Brasil quanto no exterior, muito grande, que é o caso do livro A Arte de Lidar com Pessoas, editado em 3 continentes, um super sucesso na Europa. Já estamos indo para a 5ª edição na Europa. Já estamos na África, lá com mais de 50 mil livros vendidos, em Angola e Moçambique, porque é a mesma editora, embora os países sejam um pouquinho distantes lá, mas é a mesma editora. E é uma população grande daqueles países que falam português. E, então, tudo isso foi me aproximando, aí eu saí da educação formal, da educação superior, que era formar alunos na faculdade, e fui para a educação corporativa. Aí, na década de 90, eu assumi a Fundação Napoleão Hill, no Brasil, que tem esta metodologia do Mastermind. E o Mastermind é uma metodologia baseada no pilar que os americanos chamam de Experiential Learning, que quer dizer o aprendizado através da experimentação. Então, os nossos participantes, os nossos alunos, eles não recebem apenas conhecimento, eles experimentam o conhecimento. Ele tem uma estrutura cadenciada de entrega da metodologia, tem aplicabilidade, trabalha usando as linguagens contemporâneas, que chamam as soft skills, as competências mais suaves, que não são as técnicas, ou as human skills, as competências que são humanas, aquelas que vai além da habilidade de materializar as coisas no mundo prático das coisas, mas no mundo real dos acontecimentos. Então, esta metodologia tem criado um impacto positivo na nação brasileira, a ponto de hoje nós já termos treinados mais de 180 mil líderes no Brasil, nesses últimos 30 anos. E o nosso foco sempre é do meio da pirâmide para cima. É aquela pessoa que está olhando para o alto, que está estruturando a sua vida dentro daquilo que se chama de classe média, que é a classe que sustenta qualquer país. Qualquer país só é pujante se tiver uma classe média pujante, porque ela adquire coisas através do crédito, e o crédito é o que faz a roda da economia rodar com força e vigor. Então, nós atuamos nesta avenida. E somos muito fortes aqui no Oeste Catarinense. Em especial aqui, Videira, Fraiburgo, nesta região aqui, Caçador, Joaçaba, somos muito fortes. Temos muitas turmas de lideranças, de líderes masterminds aqui. O que prova 2 coisas. Primeiro, que a metodologia dá certo, porque o capitalismo ele é inteligente. Se serve, ele absorve; se não serve, ele exclui.
Esse é o primeiro passo. E segundo é que a região é empreendedora. Porque quando o empreendedor vai buscar ferramentas para empreender, significa que ele tem a mentalidade empreendedora. E isso é refletido aqui, ao olhar, estamos aqui em cima, você foi pegar a gente lá na beira do visual ali, porque é lindo olhar esse vale, né? Daqui é uma vista panorâmica extraordinária. É só olhar e ver, tem que ter olhos de ver. Eu lembro, Ednei, de uma situação muito interessante. Eu estava fazendo uma palestra no interior de São Paulo, numa cidade lá bem interessante. E aí eu falando de números, que eu sou economista, tenho minha formação em economia, gosto muito de falar em números, porque se você não consegue se expressar em números, significa que você não domina suficientemente o assunto. Então é bom falar e citar números. Aí eu estava falando em números, ao interior de São Paulo é a 22ª economia do planeta. Se fosse um país separado, o interior de São Paulo só teria 21 países mais ricos que o interior de São Paulo. Olha a força, a pujança, o vigor dessa nação. E aí uma pessoa, um vendedor, era para uma empresa de vendedores. Mas como é que a gente não vê esta riqueza? Ele disse. Aí eu fui obrigado a dizer, porque não tem olhos de ver. Você tem que olhar os carros, você tem que olhar as casas, você tem que olhar o comércio, é assim que se vê a riqueza. Porque a arquitetura é a oratória do poder. Onde você vê casa bonita, significa que tem dinheiro circulando. Você vê carro bonito, você vê ruas bonitas. Então aqui é fácil de ver. Olha aqui, se a cidade é bonita, se a cidade é pujante, significa que a mentalidade é empreendedora. Que bacana. Que história bonita, Jamil. E é uma alegria para a gente poder compartilhar a tua história com as pessoas que talvez não conheciam toda ela, enfim. E chama atenção, Jamil, agora, né, pegando um gancho da tua história, da tua trajetória, um pouco que é o nosso objetivo, né, do programa, que é levar informação, que é levar conhecimento, poder proporcionar alguma mudança na forma de pensar e de agir das pessoas através dos conteúdos que aqui passam. E você mostra, né, através da tua história, o quanto o conhecimento, a leitura, a informação transforma a vida das pessoas, né? E a gente gosta muito disso, e por onde eu passo também fazer meu trabalho através de cursos e palestras, a gente consegue mensurar isso, como você falou, os olhos, né? Ou seja, você poder ver isso nas pessoas, e é muito bacana, a gente fica feliz, e isso que você traz para nós, né, da informação, do conhecimento, da leitura, dessa busca, é o que cada vez mais a gente precisa na sociedade. O Mário Quintana, que é um poeta gaúcho fenomenal, tem uma frase que sintetiza tudo isso. Ele diz assim, os livros não mudam o mundo, os livros mudam as pessoas, e as pessoas mudam o mundo. Porque quando você lê um livro, você não entende apenas o livro, você entende aquilo que vai além do livro, você começa a entender a estrutura do pensamento, não só do autor. Porque quando você vai ler, ou você conversa com o personagem ou você conversa com o autor. Há ali um diálogo na leitura. E nesta leitura a gente começa a ter uma compreensão da realidade. Eu começo a trazer a maturidade, começo a lidar com as coisas por um ponto de vista mais ampliado. Então a leitura, ela produz um senso de compreensão muito grande. Por isso o estímulo à leitura é fundamental. Eu participei em Monte Carlo, inclusive estamos aqui com o prefeito, foi prefeito por 2 mandatos, Monte Carlo, Tony Tibur, estamos visitando, está junto aqui com a gente. Estou junto com o Joilson Albuquerque, que é o coautor do livro Como um Rolling Stone, estamos aqui. Então, eu participei da inauguração de uma biblioteca em Monte Carlo e falei isso e vou repetir aqui. Eu vi uma palestra do presidente do sindicato patronal das empresas de tecnologia da cidade de São Paulo. Porque a gente tem que entender que a cidade de São Paulo a capital tem 11 milhões, mas o conglomerado são 23 milhões de habitantes. Está entre o 3º e o 4º maior conglomerado urbano do planeta. E ele dizia o seguinte, se chegar hoje em São Paulo 50 mil pessoas que tenham capacidade de trabalhar na área da informática, está empregado na hora. Olha,
nós não temos um gap, nós não temos uma lacuna, nós já estamos quase com um apagão de mão de obra. E aí a entrevistadora lá da Infomone perguntou, disse, mas e qual a solução disso? E ele disse, bom, é fazer mão de obra especializada. Tá, mas o que precisa para ser especializado? A interlocutora muito assim buscava fazer o assunto rodar. O que precisa para ser especializado? Ele falou, precisa da maior habilidade, que é a capacidade de concentração. Porque lidar com a informática é a capacidade de concentração. Como é que se faz para desenvolver a concentração? Como é que se faz isso? A leitura. A maior força para desenvolver a concentração é a leitura. Então, vejam, o velho e bom livro é a ferramenta mais poderosa para desenvolver a maior habilidade, a mais necessária habilidade para lidar com o que há de mais moderno, com o que há de mais contemporâneo, com o que há de mais atual em termos de inteligência de mercado. Então, a leitura é algo que deve ser estimulado, principalmente um programa de rádio como o teu, que atinge todas as camadas, todo o mosaico da sociedade, do mega empresário à dona de casa, levar essa mensagem da leitura, porque ela realmente areja a alma, a mente nunca se cansa de aprender, a mente não tem medo de aprender, embora algumas pessoas tenham medo no coração, mas não é da mente, porque o processo de aprendizagem é um processo que gera encantamento. E claro, e também quando se começa a ler um bom livro, que tem uma boa história contada, é um prazer, é um deleite para a alma, você viaja fora da mente, da caixa, sai da caixa com uma boa leitura. Que bacana, olha só que bate-papo muito especial, hoje recebendo Jamil Albuquerque aqui no programa Palavras em Ação, e é uma alegria a gente poder bater esse papo, trazer tanto conteúdo, né? Eu vou fazer o seguinte, então, deixa eu falar aqui dos nossos patrocinadores, pessoal que está sempre junto com a gente, a Ótica Santa Luzia, você já sabe, precisou de óculos, a Ótica Santa Luzia está ao seu lado, condições de pagamento, preço super acessível e aquele atendimento que faz toda a diferença. Ótica Santa Luzia no centro de Videira, ali ao lado da Caixa Econômica Federal, na Pedro Andreasa, anote o telefone, 3533-3196 e o 999470235, a Ótica Santa Luzia. E junto com a gente, junto com você também, a doutora Alessandra dos Santos. A doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada aos cuidados da saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco, além disso, tratamentos modernos como o Frax. Anote o telefone, 98819-2366, na Coronel Fagundes, número 100, no edifício Ari da Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. E atendendo junto com a doutora Alessandra dos Santos está o doutor Luiz Paulo Andrione, ele que é urologista, especializado na saúde do homem, toda a área da urologia, ali no edifício Ari da Lazen. 8h22, esse é o programa Palavras em Ação, nesta manhã muito especial. Bom dia para o Luiz Souza que está acompanhando, a Ana Janete Gonçalves Turcato também está dando o seu bom dia. Bom dia para você que acompanha o nosso programa. A gente vai fazer o seguinte então, a gente vai correr para o intervalo, é rapidinho e já na sequência a gente volta com o programa Palavras em Ação especial deste sábado, desta manhã linda de sábado, hoje 26 de abril. É rapidinho, a gente volta já na sequência. Palavras em Ação. Supermercado Idália é o mais barato. Arroz safra 5 quilos, 15,99. Óleo de soja 900 ml, 6,59. Leite Terra Viva 1 litro, 3,98. E cerveja Kaiser 350 ml, 2,29. Aprecie com moderação. Supermercado Itália, no coração de Videira. É na risada que o laço acontece, na felicidade que nunca se esquece. Cuidamos daquilo que faz você brilhar. Odontotop na sua vida é pra ficar. Nos momentos que importam pra união acontecer, a Odontotop está presente com um sorriso pra valer. Nos momentos que importam pra união acontecer, a Odontotop está presente com um sorriso pra valer. Odontotop. Com o compromisso
compromisso de proporcionar vantagens a seus clientes, o Posto Serjão tem um diferencial exclusivo. Ao apresentar o cupom de compras do Visa Atacadista, os clientes recebem um desconto especial de 10 centavos em cada litro de combustível. Auto Posto Serjão, uma escolha inteligente para abastecimento e economia. Doutora Alessandra dos Santos é ginecologista e obstetra, especializada em cuidados de saúde da mulher. Sua expertise se estende a procedimentos cirúrgicos, terapia de reposição hormonal na menopausa, acompanhamento de pré-natal de baixo e alto risco. Além disso, tratamentos modernos como o Frax. Fone Whats 499-8819-2366. Rua Coronel Fagundes, número 100, Sala 9, no prédio Arida Lazen, ao lado do Hospital Divino Salvador. Nesse final de semana, você vai comprar na Vital Calçados calças e blusão de moletom da Modelão por R$ 89,00. A Vital tem calça montaria por R$ 79,00. Bota da Cota em couro de R$ 289 por R$ 149,00. No setor masculino tem bota outdoor da marca Amarok por R$ 209,00 e o sapatênis Democrata por R$ 289,00. A loja toda está em 10 vezes para começar a pagar só em agosto. Final de semana do tênis é na Vital Calçados. Fim de semana imbatível Cooper Campos Atacadista chegou! Aqui, vem aproveitar e leve mais pagando menos. Refrigerante Água da Serra 2 litros, R$ 4,99. Açúcar refinado da Barra 5 quilos, R$ 15,99. E mais, água mineral sem gás Serra Catarinense 5 litros, só R$ 5,99. No atacado ou no varejo, vem para o fim de semana imbatível no Cooper Campos Atacadista, em Caçador, no bairro São Cristóvão. A Ótica Santa Luzia está com uma promoção imperdível. Você pode adquirir lentes de visão simples, incluindo armação e lente a partir de R$ 150,00. Se você precisa de lentes multifocais, tem opções incríveis com armação e lente a partir de R$ 270,00. A Ótica Santa Luzia oferece produtos de qualidade a preços acessíveis. Faça uma visita e aproveite essas ofertas especiais. Situada na Rua Pedro Andreassa, 123, Centro de Videira. Telefone 3533-3196. WhatsApp 49 99947 0235. É neste fim de semana na Rede Zarpelon, ofertas em todos os setores, tudo muito mais barato. Feijão preto Caru Serrano, 1 kg, R$ 3,99. Água sanitária Sempre Viva, 5 litros, R$ 8,99. Paleta suína com pele a R$ 10,98 o quilo. Cerveja Amstel Lata 350 ml, R$ 2,79. E ainda paleta bovina a R$ 26,90 o quilo. E filé agulha bovino a R$ 28,90 o quilo. Vem que o preço baixo todo dia é aqui. Vem pro Zap. Rádio Videira. Emissora integrante da RBV Rádios. Fonte geradora de informação, cultura e entretenimento. Palavras em ação. Muito bem, estamos de volta com o programa Palavras em Ação, 8 horas 27 minutos, manhã de sábado, manhã muito especial e alegria hoje de estar recebendo Jamil Albuquerque, ele que é conhecido internacionalmente, escritor de livros, presidente do Mastermind, que muitas pessoas que estão ouvindo, tenho certeza que participaram já, né, de alguma das edições aqui em Videira do Mastermind, na região, e hoje nos dá a grata satisfação de estar com a gente, vai estar participando daqui a pouquinho do evento do Lions, um evento que está reunindo uma grande região, né? Muita gente está aí. Eu estava essa semana em Abelardo Luz, conversando com o comércio lá em uma palestra, e o pessoal de lá, vamos estar em Videira sábado e tal, já estava na expectativa. E o Jamil vai dar aí o ar da graça de estar nesse evento tão bacana também. Jamil, contou para nós aí a sua trajetória e você tem um trabalho muito importante voltado, né, ao comportamento humano, às pessoas, às lideranças e o seu livro, né, A Arte de Lidar com as Pessoas, traz um olhar muito especial. Hoje nós vivemos, né, na sociedade um pouco distante, né, do relacionamento, muita coisa acontecendo. Então falar de lidar com as pessoas, de se relacionar hoje faz toda a diferença, né? Até tem pesquisas que dizem que pessoas que são desligadas de empresa, apenas 3 são desligadas por não ter a parte técnica, né? O grande impacto é o comportamental mesmo, né? Esse relacionamento. E é um desafio de todas as épocas da humanidade.
Se a gente pega a Bíblia Sagrada, que é o mais antigo registro histórico da humanidade, né, o mais longevo, né, em torno aí de 6.000 anos de registro ético, a gente vê que as coisas começaram com um conflito lá entre os irmãos, já Caim e Abel. E depois a gente vai vendo tantos conflitos que foram registrados dentro da Bíblia, demonstrando que a convivência humana ela não é uma das coisas mais fáceis de acontecer. Quando foi aumentando a população do planeta, aumentou também o número de problemas com relação à convivência. De forma que é algo que em todas as épocas sempre foi um desafio. Agora, nos tempos atuais, nós temos alguns fatores relevantes. Primeiro fator relevante, nós conseguimos aumentar a permanência do ser humano na Terra nos últimos 20 séculos em 300%. Na época de Jesus Cristo, a média de vida do ser humano era 30 anos. A média, quando pegava todas as pessoas, dividia pela média, era 30 anos. Hoje nós estamos vivendo quase 90 anos. Então a gente conseguiu aumentar a permanência e não parou de nascer gente. Então a população do planeta vem aumentando. Isso por si só já gera um conflito. Com o advento da modernidade, onde chegou a tecnologia através da máquina, a facilidade através da máquina, a gente criou um mundo aí nas últimas décadas, pelo menos as últimas 2, quase 3 décadas, em que as pessoas se enclausuraram, porque você vê o mundo através de uma tela de televisão. Isso tem um monte de benefícios e, como tudo na vida, um paradoxo tem também a parte ruim. Mas nós precisamos de gente para tudo, nós precisamos de gente para nascer, nós precisamos de gente para fazer roupa para a gente, nós precisamos de gente para preparar comida para a gente, nós precisamos de gente para nos receber na hora que nós chegamos aqui na Terra, nós precisamos de gente para fazer casa, nós precisamos de gente para fazer carro, nós precisamos de gente até para morrer, nós precisamos de pessoas. Então, entender de gente se faz assim necessário demais para poder construir algo além de si mesmo, senão ficam em si mesmado. 100% dos nossos clientes são pessoas, 100% dos nossos fornecedores são pessoas, 100% dos colaboradores de uma empresa são pessoas, de forma que entender de pessoas também é entender de negócios. Então, isso tudo sempre foi uma área que me chamou muito a atenção, porque além da minha formação em economia, minha pós e o meu mestrado nesta área de gestão de negócios, eu também tenho um viés que fiz teologia, depois fiz filosofia com ênfase nas religiões, fiz pela Pontífice Universidade Católica, e isso me aproximou muito do ser humano. E aí eu saí da docência universitária, fui para o mundo dos negócios. E aí eu notava que o potencial de conflito estava na convivência, aquilo que você falou. Aí, de mais de 80% dos problemas das dispensas não serem técnicas. Não é uma incompetência técnica que a pessoa tem, é uma incompetência emocional, uma incompetência social, uma incompetência de convivência. Então, isso foi me chamando muito a atenção, e dentro das salas de aulas, com a metodologia do Mastermind, tem uma das 17 leis do êxito, que é a personalidade agradável. E ele traz dentro dessa personalidade agradável as características de convivência. E tem um trabalho a ser feito para você aplicar, para você ver, para você medir, para poder testar, porque se não for medido, não vai conseguir saber se avançou ou não avançou. Quando as pessoas voltavam, que iam contar essa história dentro da sala, nós temos uma metodologia de anotação. Então, anotava essas estruturas todas, a gente ia fazendo essas anotações. Quando eu pegava para analisar aquele material, era muito rico. E aí eu comecei a selecionar alguns cases que encantavam e fui trazendo e transformei isso num livro. Porque a literatura que tinha até então, lá no final da década de 90, no início dos anos 2000, eram tudo literaturas de fora, de distante comprovação. Então, e eu espero, mas os nossos heróis estão muito mais perto do que nós imaginamos.
Então aqui é a Dona Maria, o seu João, é o taxista, é o frentista. Esse case é muito rico. É a pessoa que toca uma empresa de 3 pessoas, outra com 5, outra com 10, gente com 500, ou participantes nossos com 15 mil funcionários que nós temos. Então isso eu fui anotando isso e transformei num livro. Em 2005 lançamos esse livro. E ele já pegou assim, sabe, aquela pegada que dá imediato. E a editora já lançou a segunda edição assim com um número alto de 10 mil exemplares, porque 95% dos livros no Brasil não vendem mais que 3 mil exemplares. Né? O título, para vender 1.000, aí a pessoa tem que dar uma esforçada boa. E aí colocou 10 mil exemplares. E eu fui tentando entender onde é que está o segredo do sucesso. O segredo do sucesso do livro é a proximidade. Pessoas que liam e diziam, pera, mas aqui essa empresa de Franca eu conheço, essa empresa de Santa Catarina eu conheço, essa empresa da Bahia eu conheço. Aí começavam a vir os feedbacks. Aí a tecnologia já estava chegando, os e-mails naquela época já estavam muito fortes. Os SMS, e começou a efervescer. E aí a editora dobrou a aposta e colocou 20 mil já na terceira edição. E o livro pegou. E aí alguém levou para Portugal. E aí um dia entraram em contato de Portugal comigo sobre a possibilidade de lançarmos lá. É claro que imediatamente eu disse sim, porque é um jeito de levar a mensagem para além fronteiras. E é interessante porque a gente tem a sensação inicial, não, fala a mesma língua, é só pegar é quase uma nova tradução, né? O jeito de falar, o jeito de dizer, tal, a reescrição, lançamos lá, e aí Portugal, a relação com Angola é muito forte, só para quando a gente está lá é que a gente vai perceber a relação que eles têm. Agora, eles têm uma relação de convivência empresarial com Portugal muito grande, mas cultural é com o Brasil. O consumo cultural de Angola é brasileiro, é novela, é música, é a literatura. Então, quando foi lançado em Angola, aí foi outra grande surpresa. Então, aqui no Brasil já está aí com 250 mil de livros vendidos, são mais de 220 mil, já está indo para 230, 240 mil livros vendidos, o que é um fenômeno em termos de qualquer coisa, mas de livro mais ainda, né? Sem porque vender não é uma tarefa tão simplista. E vender livro é uma tarefa muito mais diferenciada pela falta de hábito de leitura que nós no Brasil temos. Você vê que a média de livros lidos no Japão é 9 livros por pessoas ano. 9 livros por pessoas ano, ou seja, dá uma média naqueles 130 milhões de seres humanos que vivem lá, dá uma média de livro quase um mês e pouco, um mês e alguns dias. Não chega a dar um mês e meio. Quando isso vem para o Brasil é 1,2. Ou seja, a média de um livro por ano que as pessoas leem. É baixíssimo. Exato. É baixíssimo. Então, a gente precisa estimular a leitura para ver se a gente aumenta esse índice. Segundo, precisamos estimular a leitura para ver se aumentamos o nível de maturidade do ser humano brasileiro, porque é um país muito forte, né? É um continente esse país, um país continental que é o Brasil, rico, é um país independente, é um país que é autossuficiente em tudo, em todas as áreas. Se a gente colocar um muro em volta do Brasil, a gente consegue sobreviver perfeitamente sozinho. Isso simbolicamente, porque isso não tem nada de inteligente, mas de qualquer maneira é simbólico. É saber o quanto a gente tem de potência. E para sermos o que nós precisamos ser e vamos ser, que é o farol do século XXI, precisamos preparar pessoas. Maravilha, olha só que bacana. E dentro do trabalho, principalmente do Mastermind, Jamil, o papel do líder hoje tem um significado muito especial dentro das
estruturas empresariais, das instituições, e esse líder que muitas vezes a gente está buscando aí na sociedade, dentro das famílias, ou seja, né, esse farol, esse guia, esse exemplo, e ele faz toda a diferença, né? O líder é uma competência. O Dr. Napoleão Hill, ele, na sua pesquisa, ele entendeu que o líder, ou a liderança, é uma competência que é responsável por mais de 80% dos resultados de qualquer instituição, seja ela governamental, seja ela empresarial, seja ela do terceiro setor, da área social. Porque é o líder que aglutina as pessoas, é o líder que define o objetivo, é o líder que além de definir os objetivos, é o que resolve os conflitos, é o que resolve os problemas, é ele que indica o caminho, que faz as coisas acontecer. Nenhuma empresa é maior que seu líder, Ednei. Nenhuma. Quando o líder é pequeno, a empresa fica pequena. E quando você coloca um líder miúdo num cargo grande, numa cadeira grande, duas coisas acontecem. Ou a cadeira expurga o líder, que é muito comum a gente ver acontecer, ou esse líder faz a cadeira diminuir, e diminui de tal maneira que ela vai tornando raquítica a instituição, independente da instituição. Nós falávamos aqui sobre um prefeito que deixou uma marca, um legado, que deixou um trabalho forte, mudou a cara da cidade. Então, se você pega na empresa, vínhamos falando no caminho sobre um empresário que tomou decisões equivocadas, iludidas, deslumbradas, e acabou comprometendo uma grande empresa que comprometeu uma cidade. Então, se o líder Por isso que o líder precisa ter maturidade, e ele precisa ter uma boa assembleia de vozes, para ele poder saber consultar, porque é muito comum, às vezes, um líder se cercar de pessoas que são aduladores e não conselheiros. E aí, se você pensa que está sempre certo, daqui a pouco você começa a tomar decisões equivocadas. Você tem a sensação que é um iluminado, né? E aí vai caminhar a passos largos na direção errada. E isso requer do líder uma estrutura. Essa estrutura passa por 3 passos sempre. O que faz a liderança? O líder precisa ter uma visão. Se você perguntar para o líder quais são os seus planos e ele não souber responder, ele é um líder fraco. Ele falta enxergar o futuro. Então ele tem que ter uma visão, ele tem que ter objetivos claros. O segundo passo para o líder é ter competência. Porque não adianta ele ter um planejamento, ele ter um sonho e não ter competência, ele não desenvolver as suas habilidades, não desenvolver a sua atitude, não desenvolver o seu conhecimento, para poder sustentar aquele sonho, aquele objetivo. Por isso o arquétipo da sabedoria se faz tão necessário para o líder, além do arquétipo alfa. E o terceiro passo é resistência emocional. Líder, o que importa no líder, Ednei, não é o currículo, não é os nervos. É a capacidade de apanhar. É a resistência emocional. Porque a força de uma pessoa não está medida na sua capacidade de ataque. Está medida na sua capacidade de resistência. O quanto eu aguento apanhar. Se a pessoa tiver esse entendimento, aí ele fica grande. Se faltar esse entendimento, ele vai se assustar com as pancadas e vai ficar miúdo. Olha só, que bacana, que bate-papo especial, 8h42, com o Jamil Albuquerque, nos dá grata satisfação de estar aqui junto com a gente hoje, e nós vamos seguindo por aqui no oferecimento da Ótica Santa Luzia, sempre ao seu lado na hora de adquirir seu óculos. Ótica Santa Luzia sempre junto com você. E a doutora Alessandra dos Santos, que é ginecologista e obstetra, também especializado na saúde da mulher, e doutor Luiz Paulo Andrioni, especializado na saúde do homem, toda a área da urologia, ali no edifício Ari Dalazen. Quero mandar um abraço para a dona Geni Artman, também está sempre ligado
ligadinha. Dona Geni, obrigado. Obrigado aí pelo presente Páscoa, muito obrigado pelo carinho. O João Paulo também está na sintonia. Aquele abraço, o pessoal que está acompanhando o nosso bate-papo de hoje, nessa manhã tão especial. O pessoal que está sempre junto com a gente, né? E a gente fica muito feliz em poder ter você aqui acompanhando o nosso programa. Jamil, sabemos que você tem um compromisso daqui a pouquinho, então não queremos também te atrasar, né? Mas diante de todo o teu conhecimento, da sua trajetória, falamos aí, né, da sua caminhada, da importância da educação, dos livros, falamos sobre relacionamento interpessoal, falamos sobre liderança, e você também nos falava sobre a sua formação em economia. E também é um assunto que tu domina e que fala e, né, conversa com os empresários. Também qual é a tua visão? Nós estamos aí, né, nesse momento com muitas expectativas e você carrega também todo esse conhecimento aí. A economia é o que fez o planeta ir para um outro patamar. A administração das riquezas é que levou o planeta sair da era das cavernas para ir para uma situação bastante privilegiada de civilização que nós temos, mesmo com todas as margens de erro que tem a civilização, mas os acertos que a economia trouxe são muito grandes. E a economia ela é balizada por grandes movimentos, por macros movimentos. Então, embora o ano tenha começado aí andando de lado, meio que nem caranguejo, tal, a coisa meio atrapalhada, meio sem expectativa, o ano vai terminar muito bem. E por que eu digo que vai terminar muito bem? Porque o pilar competitivo do Brasil é o agronegócio. Primeiro que hoje é o que verdadeiramente coloca dinheiro dentro de casa, né? Porque o que nós hoje alimentamos atualmente, o que nós produzimos de comida no Brasil, nós alimentamos 1,5 bilhão de seres humanos na face da Terra. Essa é a potência desse país que nós moramos. Nós colocamos comida na mesa de 1,5 bilhão de seres humanos. E claro, quando você coloca a comida lá, vem o dinheiro para cá. Então, nós realmente temos o agronegócio, que é o pilar competitivo, que bota dinheiro dentro de casa. Este ano vai arrebentar a boca do balão de tanto produzir. Nós vamos produzir em torno de 25, há estimativas positivas que falam em 28% e até 30% a mais que a safra passada. Isso é uma loucura o que vai se produzir a mais. E quais foram os fatores? Porque teve todo um antagonismo político, o agronegócio com a atual administração brasileira, aí, esse choque todo, né? Então, o que aconteceu que vai terminar tão bem, que vai salvar esse governo aí, vai ser o agronegócio? Quer dizer, é um paradoxo, né? Porque ele começou batendo no agronegócio, é o agronegócio quem vai salvar esse governo. O que aconteceu? Aconteceu que a natureza foi extraordinária com a gente. Primeiro, choveu na janela certa. Sabe quando o ideal é que comece a chover tal dia, choveu tal dia. Choveu a quantidade certa. Nós não tivemos enchentes, nós não tivemos grandes tragédias. Teve aqueles problemas urbanos que nós sabemos que as enchentes urbanas é a tragédia mais previsível que existe. Tem uma máxima que diz: tragédia você não consegue prever, mas consegue pelo menos perceber como é que ela pode acontecer. Mas verdadeiramente a quantidade de chuva que vem não foi a mais. Ela foi o suficiente. E não foi a menos, que também é caótico, claro, né? Então ela vem na hora certa. A quantidade de luminosidade do sol foi no ponto certo. Eu soube ontem, na nossa conversa, que a uva aqui da região está com um nível de açúcar muito mais elevado por causa da luminosidade do sol e que há uma probabilidade de produzirmos as melhores safras de vinhos, serão as safras de 25. Porque a natureza colaborou. Então, de forma que nós vemos perspectivas positivas para um futuro próximo aqui, futuro né, ao alcance das mãos. De longo prazo, é claro que tem que se perceber algumas coisas. Tem equívocos aí muito grandes na área da economia. Nós temos aí alguns modelos gerenciais desarrumados, tem desequilíbrio
evidente entre os poderes, né? A gente está enxergando aí, todo mundo está enxergando, né? Qualquer pessoa hoje percebe que tem um desequilíbrio entre os poderes no Brasil, qualquer pessoa minimamente esclarecida. Então, esses pontos precisam ser corrigidos no Brasil, porque sob pena de ali na frente a gente tem um problema muito grande. Agora, do ponto de vista econômico, é alvissareiro que a gente olha para o futuro. Então, são boas notícias. E é muito melhor ter esperança positiva do que a gente ficar, puxa vida, como é que vai ser? Gera uma angústia, gera uma ansiedade, né? Às vezes a pessoa já tem um pouco de medo, isso fica mais desafiante. Então, mantenha uma atitude mental positiva, porque o ano é bom. E aquela máxima, né, Dinei? Nós somos pregadores, somos evangelistas da realização pessoal. O otimista e o pessimista, eles vão morrer do mesmo jeito, mas terão vidas totalmente diferentes. É muito melhor ter uma ótica melhor, mais positiva sobre o futuro do que não. Sem dúvida nenhuma. Olha só que bacana, Jamil Albuquerque junto com a gente hoje, batendo esse papo, 8 horas e 49 minutos. Jamil, logo mais estará junto com o pessoal do Lions, de toda a região. Toda a região, são mais de 1000 pessoas que vêm para a região aqui na 53ª Convenção Distrital do Lions, que é uma instituição extraordinária de contribuição social, fenomenal, de formação de líderes, de clube de serviço para a sociedade. É um prazer poder falar para essa liderança e estar aqui em Videira. Que bacana, que bacana. E qual que vai ser a mensagem que tu vai passar para eles hoje, né? Lá eu vou falar sobre liderança e tecnologia. Bacana. Porque nós temos hoje uma situação interessante de limiar de novos tempos de revolução. Assim como houve grandes revoluções, como tivemos aquela de Roma, quando o Império Romano ruiu pela primeira vez, e aí que se achou que o mundo tinha se decomposto, mas criou um novo mundo, e depois quando chegou a revolução das novas descobertas, que os navios começaram a singrar os mares e anexar outros mundos ao mundo, foi outro susto para a civilização, que se achava que estava encontrando outros planetas além do mar. Também foi um impacto muito grande. Depois nós tivemos a Revolução Industrial, que as pessoas se apavoravam. Daqui a pouco começava a passar lá no meio do campo uma máquina andando sozinha, aquilo parecia um monstro. E as pessoas corriam para o mato e nunca mais saíam, se assustavam, achavam que as máquinas iam tomar o lugar do ser humano. Assim estamos vivendo a época da tecnologia, dessa mecanização através da inteligência artificial. Que se equivocadamente aí tem se falado na inteligência artificial como se ela fosse um ente maior que viesse, invadisse, tomasse conta e dominasse tudo. Não. O correto é falar mecanização. Você mecaniza atividades através de uma ferramenta tecnológica chamada inteligência artificial, que batizaram desta maneira. Alguém batizou, alguém que tem força, e aí todo mundo começa a repetir. Mas ela não é um ente fora do ser humano. Então, nós precisamos só nos adaptarmos a ela. Muito bem. Tá, então agora 8 horas e 51 minutos, Jamil. Para também não atrasar o seu compromisso, eu quero agradecer imensamente a sua participação aqui no meu programa. A gente sabe que o objetivo do programa é esse, é levar essa informação, esse conhecimento, poder ter a sua presença, que hoje é uma honra, né? Sabemos da agenda tão corrida, saiu mais cedo para estar aqui com a gente. Então a gente agradece imensamente e deixa espaço para as suas considerações finais. É um prazer e uma honra falar com você, Ednei, falar com os ouvintes da Rádio Videira, falar com Videira e região, que é um local que eu aprendi a amar e admirar. Tá certo, então. Muito obrigado, sucesso aí no trabalho de hoje e em tantos outros que virão pela frente também. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, então. Tivemos aqui a participação hoje no programa Palavras em Ação, do Jamil Albuquerque, ele que nos deu a grata satisfação de bater esse papo super especial. Agora 8 horas e 53 minutos. Mandar um abração pro Pedro Henrique, também tá ligadinho com a gente. E a gente vai chegando ao final de mais um programa Palavras em Ação, agradecendo o seu carinho, a sua companhia, a sua sintonia.
Programa Palavras em Ação, que volta amanhã e, com certeza, ou melhor, no próximo sábado, né? Volta no próximo sábado para ficar junto com você com mais conteúdo, mais informação, aquele bate-papo de sempre aqui nas manhãs de sábado. Grande abraço, fiquem com Deus, um ótimo final de semana, uma semana abençoada e até o próximo sábado. Você ouviu Palavras em Ação. Obrigado pela companhia. Até sábado que vem.